Louvado seja Deus, que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo terráqueo, nos abençoe e que nós nos alimentemos 2024 no sentido de mantermos a nossa conexão Cristo criatura ao Cristo criador. Continuemos tendo Jesus como nosso guia e guia da humanidade. Para começarmos 2024, nessa proposta da renovação cristã, a implantação na nossa consciência dos adventos crísticos, escolhemos o livro O Cristianismo Renovado. E Helena Maria Medeiros vai fazer a leitura do capítulo 20, responsabilizando a América Latina sobre esse sagrado compromisso, a renovação do cristianismo, tendo o Brasil como sede cristã. Brasil, centro espiritual da América Latina. Pergunta: em termos energéticos, o que propiciará ao Brasil ser o centro espiritual da América Latina? Resposta: em se tratando de energias, não nos prendamos ao Brasil na sua condição tão somente de uma nação que abriga um povo, mas a parte do planeta que, atravessando o Aquário, gradualmente estará em melhores condições para recepcionar as irradiações do cosmo e distribuir as energias, principalmente através das camadas intraterrena, para prover os 4 cantos da Terra, sendo que o principal ponto de captação é a Gruta de Maquiné, em Minas Gerais. Vale ressaltar que se trata de acontecimento natural, previamente calculado pelos físicos siderais, desde a criação da Terra. Logicamente, eles sabiam que a Terra atualmente estaria percorrendo o Aquário, atravessando a constelação das Pleiades. Portanto, é um acontecimento que, embora a incidência energética abranja todo o planeta, as terras brasileiras recepcionarão melhor. Na América Latina em especial, e também em outras partes do mundo, existem outros pontos de suma importância para a manutenção da vida da nossa morada planetária. O Brasil, além da sua condição natural, principalmente devido às suas riquíssimas camadas de minerais, quando a Terra estiver integralmente verticalizada em relação ao Sol, haverá uma maior confluência de energias para esta parte do orbe, procedentes do cosmo, principalmente de Órion. O Brasil já funciona como um ímã na captação dessas irradiações para distribuí-las por todas as partes do planeta. Pergunta: por que essa incidência de energias cósmicas será mais intensa sobre o Brasil? Resposta: na verdade, a incidência é equânime, mas nem todos os pontos do planeta estão nas mesmas condições fisioquímicas para captá-las, decodificá-las e redistribuí-las. Existem vários pontos no Brasil e também em outras partes do mundo em que a ação gravitacional é alterada em razão de certos minerais existentes nesses locais. Em Minas Gerais e Mato Grosso, por exemplo, são acontecimentos do conhecimento popular. No território brasileiro, existem alguns centros de convergência na captação das irradiações que chegam de outros pontos do universo. Mesmo com a Terra ainda na sua fase de verticalização gradativa, boa parcela dessas energias captadas, em especial pela Gruta de Maquiné, em Minas Gerais, já está sendo concentrada nas entranhas das terras do Planalto brasileiro, aguardando que os encarnados se esforcem para acioná-las, as quais serão utilizadas para beneficiar o Brasil e o restante do mundo. A concentração no Planalto visa, entre outros fatores, auxiliar no despertar da consciência dos encarnados que estiverem participando do governo central brasileiro. E, como consequência, influenciará substancialmente os demais administradores do Brasil e, por extensão, do orbe. Pergunta: além da realidade energética, existem outros fatores que credenciem o Brasil para desempenhar tão sagrada tarefa diante da humanidade terrena? Resposta: no livro Brasil,
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, consta que Jesus anunciou a predestinação espiritual do Brasil há 600 anos. O que nos leva a deduzir o imenso empenho dos espíritos superiores, trabalhando na preparação do crístico evento para que, quando a Terra estivesse adentrando o Aquário, fosse implantada uma nova ordem moral ética no mundo, os adventos crísticos, o novo pão para a humanidade. Vês que o Brasil é portador das potentes armas da fraternidade, da paz, da amizade, da boa convivência. Tais virtudes lhe facultaram criar um escudo de proteção natural que alcança toda a América Latina. Não nos esqueçamos do incessante empenho da espiritualidade superior que coordena a vida de todo o planeta, mas principalmente os orientadores espirituais dos países da América Latina para a realização desse sagrado evento. Embora o momento planetário seja apocalíptico, no hemisfério sul já existe um ponto energético em crescimento concentrado no Brasil que se propagará progressivamente em função da verticalização do eixo da Terra em relação ao Sol. Não se trata, portanto, de acontecimento aleatório, mas do somatório de vários fatores que facultarão a realização da sagrada tarefa destinada ao Brasil. Pois, se o povo brasileiro não tivesse se graduado espiritualmente para tal desempenho, todos os esforços desses últimos 500 anos seriam desperdiçados. Por assim ser, a grande potência do Brasil transformada em fraternidade está contida na alma do seu povo. O Brasil, na sua crística condição de pátria do Evangelho, não precisará pregar a necessidade de a humanidade adotar a paz para se irmanar e viver os princípios evangélicos, tendo em vista que a sua condição pacífica natural será suficiente para envolver o mundo numa vibração luminosa de harmonia. Nesta fase de transição planetária, está encarnada no Brasil o maior número de espíritos fraternos do mundo. Aproveitemos os salutares campos energéticos formados em torno da pátria brasileira e permaneçamos orando e vigiando para não nos desvincularmos do nosso atual programa reencarnatório, considerando que fazemos parte de um evento sideral voltado para a Terra, a implantação dos adventos crísticos. Para atender ao pensamento da história terrena, ao Brasil foi confiada a sacratíssima missão de se evangelizar para ter condições de auxiliar na evangelização da humanidade, cabendo a cada espírito encarnado e desencarnado, além de predestinado a realizar tal evento, contribuir com a sua parcela. Pergunta: por ser Deus a perfeição absoluta que atribui aos povos o desempenho de determinada função, mesmo assim, há a possibilidade de o Brasil não cumprir o que lhe compete em benefício do planeta e de sua humanidade? Resposta: Deus convida, não impõe, pois ele deu a cada espírito o sagrado livre-arbítrio. Com o cristianismo renovado fazendo parte das emoções crísticas da sociedade, a maneira de o ser humano terreno desempenhar as suas cotidianas tarefas terá a vibração da motivação íntima, aspirando mais verdades, mais luzes, mais evangelho. Portanto, será processo natural, vez que faz parte de todos os espíritos a vontade intrínseca de querer conhecer para se libertar dos instintos inferiores herdados do animal. Assim, primeiro, mesmo com milhões de formas de pensamento na psicosfera da Terra, atendendo ao convite da besta apocalíptica, como contrapontos, existem bilhões de pensamentos luminosos formando uma potente e crística corrente protetora em todo o orbe. Segundo, pela lei dos afins, podemos imaginar o manancial de energias que poderá ser polarizado, positivamente, pelos encarnados que vivem no Brasil, e outros tantos espalhados pelo planeta, e que, por se tratar de indivíduos conscientes do sentido crístico das reencarnações,
São zeladores que, de maneira incondicional, geram mentalmente bem-estar para a humanidade. Terceiro, em sendo Deus a perfeição em si, ele fez o investimento, mas aguarda que livremente cada qual contribua conscientemente com a sua cota. Se houver imposição, vai ferir a natureza e a capacidade de cada criatura. A pessoa, quanto mais evolui espiritualmente, mais se empenha em contribuir com a obra de Deus. Quarto, em eventos desse porte, além dos fatores espirituais, emocionais, psicológicos, existe o biológico, de suma importância, pois, se o instinto animal predominar no ser hominal, a sua biologia sufocará a sua ideologia. Logicamente, não haverá realização, mesmo pelos espíritos escolhidos, para o desempenho de determinada função. Quinto, quando Deus confia uma tarefa a um de seus filhos ou uma missão a um povo, o mais lógico seria se confiar na predestinação, empenhar-se para angariar recursos e se entregar confiantemente nas mãos do Criador, convicto da sabedoria milenar que diz: faze a tua parte, que o céu te ajudará. Sexto, cabe a cada indivíduo se conscientizar do seu papel na engrenagem física e metafísica da criação, de acordo com as suas aptidões, a fim de não ficar de braços cruzados aguardando que outros realizem o que lhe compete. Portanto, coloquemo-nos humildemente, mas tendo a certeza, na condição de operários úteis ao planejamento divino, de transformar a predestinação espiritual do Brasil em ação consciente e consequente. Sétimo, é crístico repetir que quem se coloca a serviço da vida é protegido pelo autor da vida, Deus, de maneira naturalíssima. Portanto, deve o ser humano se imbuir de propósitos nobres e se tornar operante na vinha do Senhor. O Brasil, na sua sagrada condição de centro espiritual da América Latina, deverá convidar a humanidade para participar de um banquete de amor em que todas as criaturas dos 4 cantos do mundo possam saborear o novo pão da humanidade, os adventos crísticos. Assim é que o Brasil, na sua condição de centro espiritual da América Latina, mesmo sendo constituído por um povo fraterno, precisará fazer uso, parcimoniosamente, da mensagem do diplomata sideral, o Nazareno Mestre, a fim de envolver os países vizinhos com magnetismo aglutinador, de forma que todos se motivem para a realização da mesma causa na busca da glória do Cristo Pai.